Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Campos, eu sou juíza no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, professora de processo penal e de legislação especial e professora aqui também na Faculdade 8 de Julho. Então, eu vim aqui passar algumas dicas da matéria que eu costumo lecionar aqui na faculdade, que trata-se de procedimentos no âmbito do processo penal, incluindo algumas legislações extravagantes. Então, eu gostaria aqui de dar dicas para você muito importantes, para você sempre lembrar para sua prova, principalmente aqui a respeito da Lei 11.340 de 2006, que é a chamada Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, apesar de ser uma lei de 2006, como eu falei, ela sofre constantes alterações, tá? Vários aprimoramentos ao longo dos anos, e isso é muito importante, tanto para a nossa prática, quanto para o nosso estudo, até mesmo para você que pretende fazer a prova do exame da OAB, pretende fazer uma prova de concurso público. Estamos aqui diante de um tema que ele é muito importante em vários aspectos e é um tema muito comum, a gente vê muito na prática, a gente vê muitas notícias sobre esse tema, então a gente precisa estar sempre atualizado, tá bom? Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre alguns tópicos da Lei Maria da Penha que você sempre vai ter que estar atualizado. Apesar da gente não conseguir falar sobre todos aqui, eu chamo sempre a sua atenção para você ter cuidado com a incidência da Lei Maria da Penha, que é o artigo 5º da lei. Então, quando que incide a Lei Maria da Penha? Quais os casos que há essa incidência? Então, nós temos 3 incisos no artigo 5º que são muito importantes. Lembre-se que independe de coabitação entre, por exemplo, aqueles que possuem relação íntima de afeto. Lembre-se também que aplica-se a relações homoafetivas entre mulheres. Lembre-se também que se aplica quando a vítima é uma mulher trans, que é um julgado muito importante do Superior Tribunal de Justiça. Lembre-se que as medidas protetivas de urgência, as medidas de proteção previstas na lei, podem ser aplicadas aos casais gays homoafetivos, conforme também decidido pelo STF. Então, você compreender quando a lei incide, em quais casos ela incide. Então, eu peço para você abrir o artigo 5º, ler o artigo 5º e ver o que você se recorda dele, porque ele é um artigo muito importante. O artigo 7º da lei também é muito importante, porque ele fala de algumas espécies de violência. Ele não exaure essas espécies, mas ele demonstra ali os casos mais comuns. Exemplo, a violência física, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência psicológica e a violência moral, tá? Que são casos que a gente encontra na prática. Um caso de crimes contra a honra da mulher, casos de ameaça, casos de violência física, seja lesão corporal, seja avançando, infelizmente, para uma tentativa de feminicídio ou propriamente um feminicídio. Então, esses são pontos importantes. E um ponto ainda mais relevante da Lei Maria da Penha, tá, pessoal, que a gente sempre tem que estar atualizado, é quando nós temos todas as normativas a respeito das medidas protetivas de urgência. Tá? Então, o artigo 19 é muito importante. O rol das medidas protetivas de urgência que obrigam o ofensor, no artigo 22, é um artigo muito importante. O artigo 24A, que é o tipo penal relacionado ao descumprimento da medida protetiva de urgência, também é um dispositivo muito importante. E aqui eu vou passar algumas dicas para vocês, né? Vendo aqui os dispositivos, o que costuma se ver mais na prática, o que costuma se cair mais nas provas. Então, vamos lá. Lembre-se sempre, gente, que as medidas protetivas de urgência, elas não serão fixadas por prazo determinado. Isso foi julgados importantes, inclusive em tema repetitivo do STJ. Isso foi incluído na Lei 11.340, no artigo 19. Então, o juiz ele não poderá aplicar as medidas protetivas, vamos supor, por 90 dias, por 180 dias, por 6 meses. Não. Ele aplica as medidas protetivas e elas vigorarão
enquanto persistir a situação de risco. Então, elas serão aplicadas por prazo indeterminado e ficarão vigentes enquanto persistir a situação de risco. Outra questão relevante é, a medida protetiva ela é uma tutela inibitória autônoma. Então, ela não depende, e os entendimentos jurisprudenciais e a lei diz isso, ela não depende da ocorrência ou do registro de um boletim de ocorrência. Ela não depende da instauração de inquérito policial, ela não depende da prisão do ofensor, ela não depende da existência de processo criminal. Então, ela pode existir de forma autônoma, sem um procedimento criminal. Esse é outro ponto relevante, tá? As medidas protetivas de urgência, né, pessoal, de regra, tem a reserva da jurisdição, então o juiz que aplica. A gente precisa ter atenção apenas à exceção do artigo 12C, que traz hipóteses bem excepcionais em que, por exemplo, o delegado de polícia poderá fixar a medida protetiva de afastamento do lar, tá? Então, cuidado com o artigo 12C e seus respectivos requisitos, tá? E um último ponto, então, para a gente não se estender muito, mas também um ponto muito importante, é o artigo 24A da Lei Maria da Penha. É o único tipo penal previsto na Lei 11.340, é um tipo penal importante, é um tipo penal que sofreu alterações pela Lei 14.994, de 9 de outubro de 2024. Então, é importante você compreender esse tipo penal. Lembre-se que ele trata do descumprimento dessas medidas protetivas de urgência. Então, vamos supor que, com base no artigo 22, o juiz fixou o afastamento do lar, a proibição do ofensor de contato com a vítima, a proibição dele se aproximar da vítima por um raio ali, vamos supor, de 30 metros, 500 metros, e ele descumpriu essas condições. As medidas foram deferidas, o ofensor foi intimado a cumpri-las, mas ele descumpre essas condições. E aí, o que é que vai acontecer? Quais são as consequências que incidem para ele? Bom, ele vai responder pelo crime do artigo 24A, ele poderá ser preso preventivamente também, nos termos do artigo 313, inciso 3º do Código de Processo Penal. E aí o que a gente chama a atenção do 24A para a alteração promovida pela Lei 14.994, porque ela altera o preceito secundário. Ela alterou a natureza da pena de detenção para reclusão e alterou a quantidade de pena privativa de liberdade. Agora nós temos uma pena muito mais alta do que antes para o descumprimento da medida protetiva. Agora, a atenção que você tem que ter quanto a esse tema é que esta previsão não retroage a fatos anteriores, pois ela é prejudicial. Ela trouxe pena mais rigorosa para o crime do 24A. Então, aqueles que praticarem um crime após a vigência da Lei 14.994, eles serão responsabilizados pelo novo preceito secundário do artigo 24A. Então, essa atenção a gente também tem que ter. Tá bom, gente? Então é isso, algumas dicas aqui sobre a Lei 11.340. Claro que esse tema é muito importante, claro que você vai estar sempre estudando esse tema, sempre atenta às atualizações desse tema, mas aqui eu já passo algumas dicas daquilo que a gente mais vê na prática, daquilo que é mais importante, daquilo que você tem que refletir, tem que pensar, será que eu sei mesmo esta matéria? Tá bom? Então a gente se vê aí em outras dicas, outras aulas aqui na Faculdade 8 de Julho. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.